Bom, o texto instrucional, como o próprio nome diz, a sua função é instruir, ensinar, mostrar como algo deve ser feito. Eles descrevem as etapas que devem ser seguidas para um determinado procedimento. Temos como exemplos as receitas culinárias, as bulas de remédios, de medicamentos, manuais de instruções relacionados aos aparelhos eletroeletrônicos, guias e mapas rodoviários, editais de concursos públicos, manuais referentes a jogos como um todo. Aqui do ladinho, nós temos, a prof trouxe para vocês, uma brincadeira antiga, que é o passa-anel. Traz o passo a passo em forma de texto instrucional de como é essa brincadeira, de como jogar essa brincadeira do passa-anel. Número 1. Os jogadores sentam-se em roda. Número 2. Uma criança é escolhida para passar o anel. Número 3. Os participantes deixam as palmas da mão unidas. Número 4. O passador esconde o anel entre as mãos. Número 5. Depois, passa suas mãos no meio das mãos de cada um dos participantes. Número 6. O passador deixa cair o anel, sem que ninguém perceba, nas mãos de um dos participantes. Número 7. O passador pergunta a uma das crianças com quem está o anel. Número 8. Se a criança acertar com quem está o anel, será o novo passador. Aí está como procede a brincadeira, ou seja, a descrição passo a passo, como deve ser, como deve proceder tal brincadeira, ou seja, em forma de texto instrucional. Agora a prof vai mostrar para vocês mais 2 exemplos de texto instrucional. Aqui do ladinho tem mais uma explicaçãozinha de que vem a ser um texto instrucional. Ele serve para explicar quais os procedimentos a executar, de forma a realizar determinada ação ou aplicar determinado produto. Lembrando, tá, que é muito importante que não necessariamente ele precisa ser escrito. Ele pode vir também através de imagens, como vem aí nesse textinho instrucional aí. O agricultor está perguntando, mas como eu faço isso? E através das imagens está ensinando como plantar uma árvore. E aqui do outro ladinho, tá? Nós temos, nessa época de pandemia, né? A Pro trouxe para vocês como lavar as mãos, né? Que é tão importante. Então traz o passo a passo também de forma instrucional de como lavar as mãos, tá? Número 1, molhe as mãos, aplique o sabão em toda a sua extensão. Número 2, esfregue as palmas das mãos sem pressa, contando até 20. Número 3, ensaboe as costas das mãos. Esfregue entre os dedos, embaixo das unhas, ao redor dos dedos e polegar. Número 4, enxaguar muito bem as mãos com água. E a número 5 e mais importante, que muitas vezes a gente esquece, né? Seque as mãos com papel toalha ou com a toalha limpa e use a própria toalha, não a sua mão, para fechar a torneira, porque no momento que a gente usa a mão para fechar a torneira, a gente acaba se contaminando novamente, tá bom? Esses são mais 2 exemplos de texto instrucional que a Pro trouxe para vocês. Agora, como nada é de graça, a prof trouxe outra brincadeira, tá? A brincadeira de esconde-esconde, que é tão famosa. Essa brincadeira foi retirada da Folha de São Paulo, é um jornal muito conhecido lá em São Paulo, tá? No dia 16 de 4 de 2000. Ela foi numa folha de brincadeiras, tá? Um caderno especial dos 500, comemoração aos 500 anos do Brasil. E trouxe essa brincadeira esconde-esconde. E ela dá o passo a passo de como deve proceder tal brincadeira. E vocês terão que ler, depois responder essas questões que estão ao lado, que são questões interpretativas, tá?
Esconde-esconde. Escolha um lugar para ser o pique e quem vai ficar nele. O jogador escolhido fica de costas, de olhos fechados, no pique, contando até o número combinado. Enquanto isso, o resto do grupo tem que se esconder. Quando termina de contar, o jogador vai procurar os companheiros. Quem está escondido tem que correr atrás do pique para se salvar. Quando encontra alguém, o jogador que está procurando tem que voltar ao pique e dizer onde é que viu o companheiro. Se o jogador encontrado chegar ao pique antes do perseguido, ele se salva. O primeiro que for pego é o perseguidor da próxima jogada. Se todo mundo for salvo, a brincadeira continua com o mesmo perseguidor. Então, como eu disse para vocês, foi retirado de um caderno especial do Brasil 500 anos, da parte de brincadeiras do jornal Folha de São Paulo, datado de 16 de 4 de 2000. Vocês viram que deu passo a passo em forma de texto, tá? Agora, vocês vão ter que responder essas perguntinhas. Número 1, qual o objetivo do texto ter sido escrito? Número 2, em quantas etapas a brincadeira de esconde-esconde foi explicada? Número 3, em sua opinião, é importante explicar como é a brincadeira quando alguns dos participantes não a conhecem? E o porquê? Isso também é muito importante. A sua opinião, né? 4. Esse texto foi publicado no caderno infantil de um jornal. Por que você acha que ele não foi publicado em um caderno próprio para adultos? 5. De onde foi retirado esse texto? 6. Em que data ele foi escrito? E 7. Que tipo de texto é esse? Tá? Então, vocês vão ter que reler esse texto que a prof acabou de ler juntamente com vocês e responder essas questõezinhas que estão aí, tá? Do texto instrucional.